Boa noite a todos. Que bom estarmos de volta. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso módulo da nossa disciplina de escatologia, que é a cronologia do fim dos tempos, da Escola de Pastores Missionários da Missão Confins da Terra. E hoje nós vamos iniciar, dentro desse módulo, a segunda sessão. Na realidade, esse estudo da cronologia do fim dos tempos tem 3 sessões. A primeira sessão, nós já vimos onde estamos dentro dessa cronologia do fim dos tempos. Demos 11 aulas sobre esse assunto, finalizamos. Agora nós vamos percorrer um pouquinho para o passado. Nós vamos ver de onde nós viemos, para estarmos hoje onde estamos. E a última sessão desse módulo vai ser justamente o que vai acontecer daqui para frente, segundo o que dizem as Escrituras, até o estado eterno em que nós vamos ver pelas Escrituras Sagradas. Então, esse estudo está sendo dividido dentro dessas 3 sessões. E hoje nós vamos iniciar a segunda sessão, que é a aula 12, com o tema Como Tudo Começou. Então, tudo que existe tem um começo. E se nós existimos, se o universo existe, tem um começo. Então, hoje nós vamos ver, dentro do que as Escrituras dizem, como tudo começou, e nós vamos ver bastante ciência hoje, porque a ciência, ela tem por papel evidenciar aquilo que existe. Então, a ciência hoje, por mais que não creia em Deus, ela crê que existe algo de extraordinário nesse universo tão grande, na Terra, em cada um de nós. Então, ela não pode deixar de atestar essas coisas que são. Então, vamos dar início. Na nossa introdução, nós vamos ver esse versículo das Escrituras Sagradas no livro de Hebreus, capítulo 11, que diz o seguinte: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Isso é a Escritura Sagrada. O universo foi criado pela palavra de Deus, e isso nós só podemos entender pela fé. Aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Então esse texto é tão profundo, é tão grande no entendimento, que não daria para se explicar em uma aula só. Então, a criação do universo, a criação da terra, a criação do homem, só podemos entender pela fé. E a palavra de Deus atesta aqui com certeza que tudo isso que pode ser visto, ou seja, tudo isso que é matéria, foi feito daquilo que não é matéria, daquilo que é antimatéria. E o que não é matéria é antimatéria, o que é antimatéria é espiritual. Não se pode ver com os olhos carnais. Então, isso remonta a um tempo em que tudo que existe físico, tudo que é matéria, houve um tempo em que foi criado por alguém que não é matéria física, que é antimatéria, que é espírito, que é Deus. Então, isso é uma coisa muito extraordinária que só podemos entender pela fé e só podemos aceitar também pela fé. Então, esse módulo todo aqui nós já vimos na sessão que nós acabamos de mencionar. Então, dentro dessa sessão anterior, nós vimos onde é que nós estamos dentro dessa cronologia do fim dos tempos, e nós vimos que nós estamos aqui a um passo do arrebatamento. A um passo. Pode ser agora, pode ser nesse instante, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 100 anos, não importa. Estamos a um passo do arrebatamento. Mas nós agora vamos ver o que houve antes da nossa era, ou seja, antes do nosso tempo, antes da existência dessa dispensação que nós acabamos de ver na aula anterior, nas aulas anteriores da dispensação da graça. O que houve antes da nossa existência, o que houve antes da nossa era. Então, vamos abrir novamente o mesmo mapa, para que nós possamos entender
o que houve antes da nossa era. Então, o nosso balãozinho que estava aqui, já próximo do arrebatamento, que vamos estar sempre, vai agora voltar para esse tempo da quase eternidade passada aqui, num tempo bem anterior à criação de Adão, num tempo bem anterior à criação da terra, num tempo em que a ciência estima em 13,7 bilhões de anos. Então, o que foi feito por aquilo que não se pode ver, hoje a ciência, com a tecnologia que temos no século 21, estima que foi criado há 13,7 bilhões de anos. Você pode imaginar uma coisa tão longa assim, é tantos anos assim que é difícil até imaginar na nossa mente o quanto significa isso. Mas vamos voltar para o passado o máximo que a ciência conseguiu registrar e o máximo que nós possamos explicar daquilo que a palavra de Deus diz, para que nós possamos entender essa fase inicial, a fase presente e a fase futura. E aí na nossa mente nós vamos ter o mapa de toda a história, não só da vida humana, mas toda a história da Terra. E não só toda a história da Terra, mas toda a história do universo. Ou seja, a gente vai estar aqui apto para entender o passado, o presente e o futuro, segundo nos informa a palavra de Deus. Então, vamos ver como isso tudo começou. Tudo começa no começo. Então, a palavra de Deus fala do princípio. E quando a palavra de Deus fala nesse princípio, fala de um tempo em que não existe essa cronologia humana, mas existe o Kairos de Deus, que é o tempo de Deus. Então, toda a Escritura Sagrada inicia no primeiro verso do capítulo 1 de Gênesis, que é o começo de tudo, e fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então começa com uma declaração que vale por bilhões de anos de informações. A Bíblia não foi escrita numa ordem cronológica e o objetivo dela não é atestar a ciência que se vire para atestar a palavra de Deus, porque Deus é onisciente, onipresente e todo-poderoso, e Ele não está muito importando em que a ciência vai comprovar aquilo que Ele é. Ele é o que é e vai ser para sempre. Então, houve um princípio para que essas coisas que não existiam antes só existia o que? O espírito, o espiritual só existia do terceiro céu para cima, porque o terceiro céu já é um céu espiritual. O terceiro céu não é um céu físico, material, como nós entendemos aqui, mas é um céu espiritual. Então, no princípio existia Deus desde o princípio de qualquer coisa. Aí, num determinado ponto da história dele, que o homem conseguiu calcular em 13,7 bilhões de anos, ele resolveu fazer algo extraordinário. Ele resolveu criar o universo, ele resolveu criar os astros, ele resolveu criar o sistema solar, ele resolveu criar a terra, ele resolveu criar os animais, ele resolveu criar o homem, ele resolveu criar isso tudo que nós temos aqui. E tudo começou nesse princípio. Então, é interessante nós vermos aqui em Gênesis 1:3 como foi essa origem do universo. Até hoje, a ciência anda em busca dessa Gênesis. Até hoje a ciência anda em busca de saber como é que aconteceram todas essas coisas. E a ciência busca uma coisa tão complexa que é mais difícil crer no que a ciência diz das coisas que existem do que crer naquilo que a palavra de Deus diz, que Deus criou o mundo, Deus criou os planetas, Deus criou o universo. Então, Gênesis 1:3. Disse Deus, entenda-se quem está falando aqui é Deus. E Deus disse, haja luz. E houve luz. Então, esse tempo em que Deus falou essa frase aqui, haja luz e houve luz, é um tempo remoto em que nós vamos agora trabalhar com alguns vídeos científicos, alguns vídeos que foram feitos de animação de computador, mas que trazem as informações daquilo que a ciência conseguiu pesquisar hoje. Então, para vocês terem uma ideia, o maior reservatório de informações da criação da Terra e da criação do universo, hoje, é o homem, é a mulher.
somos nós. Nós trazemos dentro de nós, além de todos os elementos físicos, porque nós fomos criados do barro, da terra, nós trazemos também todos os elementos espirituais, porque dentro de nós existe o sopro de Deus. E esse sopro de Deus que traz a história do universo que nós não conhecemos, que é a história daquilo que não se pode ver, fundiu-se com a história da criação da terra e criou um outro elemento que não existia em lugar nenhum, a alma. Os anjos são espírito, Deus é espírito, os demônios são espírito. O homem é o único elemento que tem alma, que foi a fundição do Espírito de Deus no elemento físico de todos os elementos que compõem a terra, que é o corpo humano. Aí gerou a alma. Então, eu quero agora que nós possamos acompanhar, nós vamos sempre acompanhar através de um vídeo, depois a gente faz algum comentário. Então, a ciência estima que o universo foi criado há 13,7 bilhões de anos atrás. E que a ciência testa e está tentando provar isso através desse acelerador de partícula que existe hoje, a maior construção de engenharia de todos os tempos da história que nós conhecemos. Eles estão tentando criar esse Big Bang, que foi justamente a teoria da criação do universo, fazendo com que os elementos menores que nós temos hoje, que é justamente o átomo, eles possam trazer essa explicação. Então, na realidade, o que a ciência hoje conseguiu pesquisar é que tudo nasceu de uma partícula menor do que o átomo. É isso que a teoria da partícula de Deus busca. E que através dessa partícula que é menor do que um átomo, foram criadas todas as coisas, se é a ciência que diz. E no tudo que a gente vai ver aqui, de alguma forma, se está testando. Deus tem razão, a Bíblia tem razão, mas eles não admitem isso. Então, eles estão dizendo, através desse filme que nós vamos ver, que o universo foi criado através de uma partícula menor do que o átomo. E quando ela se expandiu, ela criou o universo. E esse universo, até hoje, depois de 13,7 bilhões de anos, ele continua em expansão. Significa que ele é infinito e continua crescendo cada vez mais. E a ciência imagina um tempo em que ele vai acabar. Agora, sabe lá quantos bilhões de anos para frente. Então, vamos analisar esse primeiro processo aqui da criação, quando Deus disse, haja luz e houve luz, para que nós possamos começar a entender. Então, isso é uma informação científica através de uma animação por computador. Vamos ver. A história do mundo em 2 horas. 13 bilhões e 700 milhões de anos antes de nós. Este é o nosso universo criança. Tudo o que já existiu, tudo o que já aconteceu, começa aqui neste minúsculo feixe de energia menor que um átomo. E agora, a história como a conhecemos está prestes a começar misteriosamente. Por razões que talvez nunca saberemos, o nosso universo de repente estoura. Em 1/1000 de milionésimo de milionésimo de milionésimo de milionésimo de milionésimo de segundo. Passou de um tamanho menor que um átomo para maior que uma galáxia. Vuf! O que você está vendo é energia. E a chave para entender tudo o que vai acontecer nas próximas 2 horas. Em uma fração de segundo, o Big Bang cria toda a energia que vai existir. Toda a energia que vai dar vida às estrelas, que vai alimentar qualquer coisa que já viveu. Toda a energia que você vai consumir remonta ao início dos tempos. Quando você põe gasolina no seu carro, você está usando a energia que foi criada no Big Bang.
Você está tirando essa energia do próprio universo. Estamos a apenas alguns minutos em nossa viagem de 2 horas. Mas já se passaram 380 mil anos. Você está prestes a testemunhar o nascimento de seus ancestrais originais. Os primeiros átomos. Isso é hidrogênio. O universo irá usá-lo para fazer tudo no mundo ao redor de nós. O hidrogênio é como um time de beisebol. Você diz, com qual jogador eu quero começar a minha equipe? Bem, se eu quiser iniciar um universo, eu quero começar com hidrogênio. Porque dele, com muito calor e muita pressão, você pode criar mais tipos de átomos. Os primeiros átomos estouraram pelo início do universo. Infelizmente para nós, eles não se espalham uniformemente. Porque naqueles minúsculos bolsões com mais átomos, a gravidade, o grande escultor do início do universo, põe sua mágica para funcionar. As primeiras galáxias estão começando a se formar, revelando um segredo atemporal do universo. Por toda a história, sempre que mais matéria e energia forem reunidas em um lugar, mais coisas complexas podem surgir. Nós temos todos esses centros urbanos ao redor do planeta, onde tanta criatividade e arte, tanta ciência e cultura surgiram por causa dessas oportunidades das coisas interagirem entre si. Realmente em um sentido onde existem coisas, novas coisas podem se desenvolver e onde não há nada, nada de fato pode se desenvolver. 13 bilhões e 400 milhões de anos antes de nós. 300 milhões de anos após o Big Bang. Dentro das galáxias, em formação, a gravidade continua a apertar nuvens de gás e pó, fazendo que a pressão e o calor subam violentamente. Quando a temperatura atinge 10 milhões de graus Celsius, átomos de hidrogênio chocam-se, criando um novo elemento, o hélio, e rajadas radiantes de energia. As primeiras estrelas nascem. De repente havia esses novos sinais de luz resplandecendo, jogando energia no universo. Que se faça luz. Muito bem. É bem interessante. Eu fiz questão de cortar aí em que um cientista, ele usa a expressão na Bíblia, haja luz. Esse quem falou originalmente foi Deus, mas quem repetiu agora foi um astrofísico. Então, na concepção da ciência, a criação do universo, o Big Bang, aconteceu em 1 trilionésimo de segundo. Na realidade, ele fala trilionésimo de trilionésimo de trilionésimo. E Deus simplesmente falou, haja luz, haja vida, haja universo. Aí como isso vai se formar, é a natureza que vai determinar. E todos esses registros que aconteceram no Big Bang, eles estão latentes em todas as partes do universo, em todas as partes dos planetas, em todas as partes do nosso corpo. É por isso que nós hoje somos o fator que armazena o maior número de informações da criação do universo. O nosso corpo contém esses elementos. Agora, se o nosso corpo, apenas uma matéria física, contém esses elementos, você já imaginou o nosso espírito, o que não contém de informações de Deus? E a nossa alma, o que não contém de informações da humanidade? Então, a nossa criação é muito maior do que aquilo que nós possamos imaginar que ela venha a ser. E nessa explosão em que Deus formou através desse haja luz, as galáxias, hoje a ciência, com toda a tecnologia que tem, que é um super telescópio Hubble, que está no espaço, agora estão criando um muito maior, ele estima que hoje
existam no universo, estima, não pode precisar nunca, que existam hoje aproximadamente 1 bilhão de galáxias. E cada galáxia dessa possui aproximadamente 100 bilhões de estrelas. É algo assim inimaginável de se ver. Quando Deus pediu para Abraão olhar os céus e contar as estrelas, você sabe, a olho nu, sabe quantas estrelas a gente consegue contar, tendo o céu bem límpido, você contando uma por uma. No máximo você consegue enxergar 3.000 pontos luminosos. E existem na nossa galáxia mais de 100 bilhões de estrelas. Deus é muito grande, Deus é muito poderoso, Deus é muito grandioso. Quando a gente estuda essa história do universo, a gente fica encantado e a ciência mesmo, ela começa a vibrar, porque é impossível existir o que tem hoje se não existisse o Criador, se não existisse alguém capaz de fazê-lo de uma forma extraordinária. Agora vamos ver como é que surgiu o nosso planeta, o planeta Terra. E Gênesis, no versículo 2, capítulo 1, diz assim, que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Então, hoje, a terra, como nós conhecemos, é um processo de uma melhora através de eventos que houveram nela, e a ciência hoje calcula que a terra começou a se formar através desses meteoros que foram lançados nessa grande explosão do Big Bang há 13,7 bilhões de anos. Então, que a Terra hoje deve possuir em torno de 4,5 bilhões de anos. E a palavra de Deus diz simplesmente, poeticamente, que a Terra era sem forma. E ela era vazia de qualquer tipo de vida que pudesse existir, biológica. E a ciência, através das suas pesquisas, ela está corroborando para que isso se torne verdadeiro. Não que precise ser atestado pela ciência para ser, porque nós vimos que a criação do universo nós temos que aceitar pela fé, porque é um feito tão grandioso, tão magnífico, que não dá para aceitar pela lógica, é pela fé, e a ciência está tentando fazer isso. Então, dentro dessa origem da Terra, nós vamos ver justamente como é que começou a Terra há 4,5 bilhões de anos, uma coisa apenas de rocha, sem forma, vazia, incandescente, violentamente atacada por meteoros. Comprova o atestado da palavra de Deus que diz que era sem forma e era vazia. Então, o National Geographic fez essa reportagem aqui, eu achei bem interessante nós vermos aqui. Planeta Terra. Até onde sabemos, é o único planeta do universo onde existe vida. Por quê? O que torna o nosso planeta tão especial? As respostas estão escondidas no passado remoto da Terra. Para descobri-las, precisaremos voltar no tempo para ver os primeiros humanos povoarem a Terra. Pegar uma carona nos continentes em rota de colisão. Encarar dinossauros assassinos. Mergulhar em oceanos repletos de formas de vidas bizarras. Sentir o frio intenso das eras glaciais globais. E conhecer a fúria dos ataques de mísseis cósmicos. Precisamos voltar no tempo ao momento em que a Terra nasceu. Só assim poderemos montar o quebra-cabeça da incrível história do nosso planeta e descobrir por que tudo isso e todos nós estamos aqui. Construindo o planeta Terra. Versão brasileira, Bravo Studios. Nossa jornada começa há quase 5 bilhões de anos atrás. Mas deve ter alguma coisa errada. Não há sinal algum do nosso maravilhoso planeta azul. Somente uma estrela recém-nascida, o nosso Sol, rodeado por toda essa poeira. Chegamos cedo demais, antes mesmo da origem da Terra.
Se avançarmos no tempo, poderemos ver a gravidade puxando a poeira para dentro de minúsculas rochas. Parece quase impossível que algo tão complexo como um planeta seja formado por nada mais que poeira e rochas. Durante milhões de anos, a gravidade juntou essas rochas para formar o planeta Terra. Um dos pelo menos 100 planetas que orbitam o Sol. Mas há 4 bilhões e 54 milhões de anos, nosso planeta parece mais com um inferno do que com o nosso lar. De perto, a temperatura ultrapassa 12.000 graus Celsius. Não existe ar, somente dióxido de carbono, nitrogênio e vapor d'água. O planeta recém-nascido é uma esfera de magma em ebulição. Superfícies sólidas praticamente não existem, somente um oceano infinito de lava. Um jovem planeta chamado Theia está vindo em nossa direção. Ele tem o mesmo tamanho de Marte e está viajando a uma velocidade de 15 km por segundo, 20 vezes mais rápido que uma bala. A gravidade do planeta intruso está deformando a superfície da Terra. A onda de explosão percorre o planeta. É como se os dois jovens planetas se liquefizessem. Trilhões de toneladas de detritos da explosão são lançados no espaço. Mas ao longo de apenas 1000 anos, a gravidade faz a sua mágica e transforma a massa de detritos em um anel de poeira e rochas quentes e avermelhadas que passa a circular a Terra. Esse anel dá origem a uma esfera com mais de 3.000 quilômetros de diâmetro. Estamos presenciando o nascimento da nossa Lua. Está muito mais próxima do que da Lua que conhecemos, a apenas 22.000 quilômetros de distância, em vez dos cerca de 400.000 quilômetros. O fogo é o grande transformador de todos os elementos. E nessas grandes transformações a gente sempre vê a presença da grande luz. Deus transformando o universo, Deus moldando as coisas da sua forma que deseja fazer. E o importante nós vermos de tudo isso é que todas as informações que nós precisamos para a existência de qualquer ser no planeta Terra ou fora do planeta Terra, todos eles vieram do universo, todos eles vieram das estrelas.
Todos eles são elementos daquela criação original, quando Deus disse, haja luz, e houve uma grande luz. E essa luz gerou todos os elementos químicos, bioquímicos, físicos, tudo biológicos, tudo que nós possamos imaginar, que hoje nós desfrutamos e de que nós vamos precisar ter para continuar existindo como seres humanos e no futuro para voltarmos para o nosso lar, que é o terceiro céu. Então essa história conta a nossa própria história. E a própria ciência, ela vem pesquisando cada vez mais como se concatena essa história dessa criação, que eles chamam de evolução, com a nossa própria formação e o nosso próprio desenvolvimento como seres humanos. Então, Deus é Deus de grandes coisas e Ele faz as coisas acontecerem de uma forma tão grande que a própria ciência precisaria de uma eternidade para descobrir todas essas grandezas. Então, como nós vimos, a Terra se originou dessa forma, não tinha forma, era deformada, era vazia. E dentre todos esses planetas, nenhum deles tinha água. E precisou existir a água. E é bem interessante essa formação dos mares, essa formação da água, porque em Gênesis 1, 9 e 10, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. E diz, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas, mares. Mas como nós vimos naquela primeira formação há 4,5 bilhões de anos atrás, só existia rocha, e rocha incandescente. Como é que surgiu a água? Como é que surgiu esse elemento indispensável para a vida humana? Então é interessante que nessa pesquisa, da continuidade desse vídeo, eles falam de uma forma assim, científica, como é que começaram a aparecer esses elementos, esses átomos de água. Vieram também das estrelas, vieram em meteoros, mas vieram em meteoros em chamas, e povoaram a Terra em bilhões e bilhões de meteoros que foram lançados, e começou a surgir essa molécula de água. Então, cientificamente, eles estão o quê? Buscando essas informações através das rochas da Terra, através do fundo dos oceanos. Quem anda em algum cânion pode ver que existem diversas camadas, cada camada daquela é uma era da história da Terra. Então, a Terra está cheia da história de Deus. E nós, os seres humanos, estamos cheios da história de Deus. Basta que alguém vá buscá-las. Então, vamos ver como é que se formou essa história da água que veio para a Terra. E é bem interessante nós vermos uma explicação científica que a Bíblia não fala como é que se formou, mas os elementos todos da tabela periódica estão no universo. Então, com certeza lá também está o H2O, que é a nossa água. Então, vamos ver cientificamente como é que é explicado. Estamos há 3,9 bilhões de anos e sendo atacados por detritos que restaram da formação do Sistema Solar. Reparem nos estranhos cristais dentro dos meteoros. Parecem grãos de sal. O mesmo sal que você coloca na batata frita. E dentro desses grãos, minúsculas gotas de água. Parece que esses mísseis mortais poderiam carregar o ingrediente vital para a vida na Terra. Há somente uma pequena quantidade de água em cada meteorito. Mas como eles estão bombardeando a Terra por mais de 20 milhões de anos, imensas piscinas d'água são formadas. A água se acumula no solo. O núcleo da Terra continua em fusão, mas a superfície esfriou cerca de 70 ou 80 graus, o suficiente para a formação da crosta. No futuro, poderemos ingerir essa água ao tomarmos uma bebida.
cada gole, cada poça, cada gota de água em cada oceano tem bilhões de anos de idade. E pode ter percorrido milhões de quilômetros para nos alcançar dentro de um meteoro. A Terra parece mais familiar, mas ainda é um lugar perigoso. O vento é tão veloz, talvez mais veloz do que o mais devastador dos furacões. É uma mega tempestade provocada pela rápida rotação do planeta. A Lua está tão próxima da Terra que a sua gravidade é devastadora. Ela provoca enormes marés que percorrem a superfície do planeta. Mas, com o passar do tempo, a Lua vai se afastando. As ondas se acalmam. E o planeta passa a girar mais devagar. $700 milhões de anos após o nascimento do planeta, a água com a capacidade de criar a vida cobre a sua superfície. Mas não é só água. Há algo mais lá embaixo. Pequenas ilhas que parecem ter surgido do nada. Até que rochas em fusão atravessam a crosta terrestre e emergem do oceano. Com o tempo, a lava esfria e dá origem a ilhas vulcânicas. É dessa forma que essas ilhas são formadas. No futuro, elas vão se juntar para formar os primeiros continentes. Água e terra compõem o jovem planeta. Está começando a aparecer o planeta que chamamos de lar. Muito bem, está começando a aparecer. É bem interessante essa história da criação dos mares. E é interessante saber também que, cientificamente, estima-se que eles vieram através de meteoros dentro de grãos de sal, apenas gotículas de água. Agora, o que a ciência não consegue ainda explicar, quem formou essas gotículas de água. Então, Deus ele está sempre nos desafiando para que nós possamos aceitar essa criação pela fé. Porque sem fé, nós não entenderemos que o universo foi criado. Quem criou esses elementos que povoaram a Terra por esse tempo todo e que ajudaram a formar? Quem formou esse magma de fogo que está dentro da Terra? E até hoje a gente vê esses vulcões explodindo, trazendo de dentro da Terra a formação de nova geografia do nosso planeta. Então é mais fácil aceitar pela fé e aproveitar a ciência para apenas confirmar todas essas coisas que Deus diz que é. E assim Deus formou a água, a porção seca e o ajuntamento das águas que passou a se chamar mares. Agora o mais interessante disso tudo é a expectativa da formação de cada um de nós, porque essa terra, mesmo estando com oxigênio, mesmo estando com água, mesmo estando com porção seca, faltava aquele elemento que traz dentro de si, assim como o meteoro ele trouxe a água para o planeta, o ser humano vai trazer para o planeta a partícula de Deus. Nós, cada um de nós, vamos trazer para essa terra o sopro do Espírito Santo.
Então, vocês estão vendo a importância que cada um de nós temos de povoarmos essa terra, conforme a palavra de Deus diz. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, povoai a terra. E assim como ele mostrou na formação, olha, eu já formei a terra de todos os elementos que vocês vão precisar, tudo que vocês precisam, eu coloquei na terra. Então, Deus está dizendo agora, dominai essa terra, povoai essa terra. E cada um de nós traz dentro de si, como aquele meteoro, a partícula, a gotícula de Deus, dentro de cada um de nós. Então, agora, nós vamos passar para essa fase bem mais interessante, que é a formação do homem. Então, Gênesis 2 diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha que elementos extraordinários Deus usa aqui. Ele usa a terra, o pó da terra, o barro. Ele usa o seu próprio fôlego, o sopro de vida do Espírito de Deus. E nós passamos a agora ser um elemento que não existia nem na terra e nem no céu. Uma alma vivente. Mas a essência do nosso ser ainda é o Espírito. Porque, essencialmente, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós fomos feitos do sopro de Deus, então nós somos Espírito. E temos essa alma vivente. E habitamos nesse tabernáculo, que é o nosso corpo, que possui, por sua vez, todos os elementos do universo. Nós somos esse pó cósmico do universo com todos esses elementos que foram formadas as galáxias, as estrelas e os planetas. Está dentro de nós. Olha que maravilha Deus fez de cada um de nós. Então, dessa forma foi criado o homem, doce barro, do pó da terra. E então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Então já existia uma criação, o homem. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E agora a gente vê uma coisa extraordinária. O homem formado dos elementos da terra, do pó da terra, da brutalidade do solo. Mas a mulher é um ser especial, foi tirado do homem, foi clonado do homem, foi feito de um ser que já foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, a mulher, dentro desse elemento que Deus quer criar, homem e mulher, é para ser muito melhor do que a natureza do homem. Porque já foi feito de uma obra-prima feita por Deus. Então, na realidade, se nós tivéssemos seguido esse plano de Deus, essas duas pessoas, homem e mulher, elas trariam juntas uma presença de Deus muito mais extraordinária do que nós possamos imaginar. Deus planejou para que homem e mulher juntos pudessem atrair a presença de Deus de uma forma plena e absoluta para fazer todo o plano de Deus se realizar sobre a face da terra. Então o homem foi feito pelas mãos de Deus, do barro, dos elementos da terra. A mulher já foi feita como se fosse uma clonagem do homem, da carne do homem. E aí tem um terceiro elemento ainda que nem chegou a existir, para ter a triunidade de Deus completa na vida do ser humano. Primeiro o homem, representando a cabeça, que é da triunidade de Deus. Depois foi feita a mulher, do homem. Mas o terceiro elemento era para ser o mais espetacular de toda a criação da raça humana. Isso jamais vocês ouviram em lugar nenhum, e eu nunca falei aqui também em circunstância nenhuma. Esse terceiro elemento da criação de Deus que ele queria fazer, através dessa grandeza da sua criação, fazendo do homem do pó da terra, dos elementos da terra, fazendo a mulher do homem, ele queria criar um terceiro elemento chamado filho, que era do homem e da mulher juntos. Vocês entendem essa grandeza que Deus queria fazer?
Os filhos de Adão e Eva eram para ser os elementos da coroa da criação de Deus, os elementos mais importantes da criação de Deus, porque eram frutos da família que Deus queria criar na terra. Mas vocês sabiam que isso nunca aconteceu? No Éden, Adão não coabitou com Eva no sentido de ter filhos. Eles não tiveram filhos no Éden. Eles foram ter depois que foram expulsos, depois que já tinham a semente do pecado, e ao invés de esse terceiro elemento, que era a coroa da criação de Deus, dentro da família, o filho, a filha, ele já nasceu não mais segundo a imagem e semelhança de Deus, mas segundo a imagem e semelhança de Adão, do pecado. Então nós perdemos uma grande oportunidade de termos experimentado a maior obra de criação plena do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na triunidade daquilo que ele queria formar, o homem, a mulher e os filhos. Isso é uma coisa espetacular. Então, dentro dessa história que nós estamos contando aqui, nós vamos ver aqui a origem do homem segundo a ciência, e o que a ciência conseguiu descobrir é que dentro de cada um de nós existem todos os elementos da criação do universo. Isso quem descobriu foi a ciência. Dentro de cada um de nós tem potássio, tem ferro, tem manganês, tem todo tipo de elemento que você possa encontrar em qualquer parte da Terra, em qualquer parte do universo, nas estrelas. Entende isso? Então, Deus ele está deixando que isso tudo possa ser feito para que o homem, através da ciência, ele possa descobrir a presença de Deus através da criação, como muitos já o fizeram. Einstein, mesmo o maior físico da história do século XX, ele analisando dentro da limitação que ele tinha no começo do século XX, não tinha esses telescópios, não tinha essa tecnologia, ele olhando e com os instrumentos precários que ele tinha, ele disse: sem Deus não faz sentido o universo, não faz sentido. E hoje, conhecendo nós, a ciência que nós já conhecemos e a escritura que nós conhecemos, muitas vezes nós duvidamos de Deus. Nós ainda questionamos a Deus, nós ainda queremos saber quem é Deus. E Deus nos deu o maior livro de todo o conhecimento do universo. Deus nos deu toda a ciência do mundo, do planeta Terra. Muito mais do que a ciência pode descobrir. E a gente ainda duvida de Deus. Então vamos ver como é que a ciência olha a criação do homem. A tabela periódica dos elementos é, de fato, uma espécie de biblioteca de matéria do universo. Esses são nossos blocos de construção, tudo que sai desse conjunto químico específico. Tabela periódica. As supernovas são absolutamente necessárias para estarmos aqui hoje. Nós temos traços de ferro em nosso sangue, pedaços de uma antiga supernova fluindo através do nosso corpo. Todos nós somos pó estelar. Cobre e estanho, idade do bronze. Sem supernovas não há idade do bronze. Vá a qualquer supermercado e compre um multivitamínico. E leia os ingredientes. Você vai encontrar cobre, zinco, selênio. Você vai encontrar todos os elementos que só podem ser criados em uma supernova. Os elementos feitos pelas estrelas vão se tornar as sementes da vida na Terra e os condutores da história humana. E formou o Senhor Deus o homem, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. O que nos diz então a ciência atual sobre os componentes químicos e biológicos do ser humano? Cientistas apontam que a origem da vida pode estar no barro, e a Bíblia afirma no livro de Gênesis que Deus formou um homem do pó da terra. Este evento pode agora ser confirmado por um estudo realizado por cientistas da Universidade de Cornell, em Nova York. Liderados pelo professor de Engenharia Biológica e Ambiental, Dan Liu, o estudo indica que alguns tipos de argilas facilitaram a formação de moléculas orgânicas que tornam possível a vida no planeta. Essa argila contém uma série de minerais, como alumínio,
silício, oxigênio, e sua composição forma uma substância chamada hidrogel. Trata-se de um polímero que forma um conjunto de espaços microscópicos capazes de absorver líquidos, tais como uma esponja, em que são produzidas as reações químicas para a síntese de proteínas, DNA e as células vivas. O material sugere que nas origens da história geológica, o hidrogel exerceu a função de contenção de biomoléculas, que catalisam reações bioquímicas. Para testar a sua hipótese, os pesquisadores usaram hidrogéis sintéticos. Ficou comprovado que o material celular formou as proteínas que codificam o DNA. Hidrogéis de argila poderiam ser um lugar seguro e protegido para as moléculas orgânicas longas, evitando a sua degradação por influência externa. Até a membrana, que envolve as células vivas, foi desenvolvida para criar a chamada sopa primordial, onde a vida apareceu, afirmam os pesquisadores. Esse tipo de barro, argila, mostrou-se um caminho promissor para as biomoléculas, que tendem a aderir à sua superfície, quando ele se comporta como um hidrogel. O professor Lu garante que o hidrogel de argila protege melhor seu conteúdo das enzimas nucleases consideradas prejudiciais, que podem desmantelar o DNA e outras biomoléculas. Colabora para isso os relatos de eventos geológicos, que coincidiriam com os eventos biológicos. Ainda é preciso estudar como essas máquinas biológicas evoluíram, reconhece Lu, com informações Telegraph CBN. Muito bem. Olha a ciência dizendo, a origem da vida pode estar no barro. A origem da vida pode estar na terra. Agora, se eles pegassem a Bíblia, eles estariam muito mais avançados nessa pesquisa, usando aquilo que de fato é, e não vai mudar nunca, para aperfeiçoar aquilo que eles estão descobrindo através da tecnologia que nós temos hoje, que pode fazer esse tipo de pesquisa. Então, o barro, realmente, além de ser terapêutico, foi a matéria-prima da criação do corpo humano. Isso a ciência ainda não está chegando no nível da alma, que é complexíssimo, mas jamais vai chegar no nível do espírito, que é absolutamente desconhecido para ela, e ela não sabe nem diferenciar alma e espírito. E nessa reportagem que eu estava vendo, eu fiquei encantado com tanta coisa que a ciência fala da criação de Deus. Mesmo sem falar em Deus, ela corrobora em tudo para aquilo que Deus fez. Tem uma reportagem na National Geographic que fala como a Terra fez o homem, ou seja, eles começaram a pesquisar através dos traços das mãos, dos traços da orelha, dos traços do maxilar, dos traços do tímpano do ser humano, e começaram a associar tudo isso com a formação da criação da Terra. Eles começaram a associar o DNA humano, as marcas humanas, com os elementos da Terra, inclusive elementos geográficos. E eu fiquei assim muito curioso de entender e muito feliz de saber que nós estamos sendo essa referência, e que vai chegar um momento em que eles vão querer saber o sopro que está dentro de nós. Quem deu esse sopro? De onde proveio esse sopro? Quem foi que deu esse sopro? Então a ciência está chegando bem próximo assim, de descobrir que falta o elo perdido que eles tanto procuram. E esse elo perdido é Deus. Falta eles descobrir. Eles querem descobrir de todas as formas que é o macaco, mas não vão descobrir nunca. Esse elo do macaco não vai ser encontrado nunca. Mas, se eles buscarem o elo de fato perdido, que eles não encontram, que é Deus, vão encontrar. Então, é bem interessante essa reportagem aqui, como a Terra fez o homem, como nós trazemos no nosso corpo, apenas no corpo, toda a história da criação da Terra. Muito interessante. Agora, se eles souberem que nós trazemos também no nosso corpo toda a história de Deus em nós, eles ficariam abismados. Vamos ver. O passado da Terra é um mistério que levou 4,5 bilhões de anos para ser formado. A Terra é um planeta incrivelmente dinâmico. Está sempre mudando. Ao longo de milhões, até mesmo bilhões de anos, nem a reconheceríamos.
Como a Terra se transformou e por quê? Por milênios, buscamos respostas em seus cânions, desertos, vulcões e fendas. Mas a chave para desvendar a incrível história da Terra pode estar enterrada num lugar ainda mais surpreendente. Dentro de cada um de nós. Muitas características do nosso corpo remontam a uma época em que a Terra era muito diferente de hoje em dia. Do formato dos ossos às peculiaridades do comportamento humano, os vestígios estão em nós. A história da vida na Terra está literalmente escrita em nosso corpo. Está escrita nas formas dos nossos braços, pernas e até do ouvido. Na origem dos arrepios e soluços. Nos nossos pressentimentos e medos mais profundos. Nosso corpo guarda um registro quase infinito de mistérios que apenas estamos começando a desvendar. Escondidos em nossos ossos e cérebros estão os vestígios da surpreendente história de como a Terra fez o homem. Muito bem. Claro que depois tem que assistir o restante aí, que é bem interessante. Mas olha o que a ciência diz. Literalmente, significa que foi feita uma pesquisa e foi feita uma comprovação. Então, o cientista, ele fala, literalmente está comprovado que o homem traz os traços da criação da Terra. Isso é uma comprovação. É uma constatação que a ciência fez através da análise do corpo humano, com a análise da criação da Terra, e eles chegaram naquela constatação óbvia, ou seja, Deus, através da sua criação, fez o universo criou as estrelas, as supernovas, que são as estrelas, explodiram, lançaram no espaço os seus elementos, esses elementos foram para a Terra, formaram a Terra, da Terra Deus pegou o barro e fez o homem, então esses elementos vieram para nós. Todos eles vieram em alguma quantidade para nós. Então, a ciência, ela está nos ajudando a entender melhor a Bíblia. Porque através dessas simulações, através dessas animações de computador, a gente começa a imaginar coisas. E claro, nós temos que peneirar aquilo que é bom, o que não é bom. E reter apenas aquilo que é bom. E para isso a gente precisa o quê? Conhecer as Escrituras. É isso que nós estamos fazendo ao longo desse tempo. Mas eu também coloquei aqui esse tema aqui, que é bem interessante na internet, design inteligente, ou seja, a assinatura de Deus em todas as coisas que existem, porque o universo é formado de uma forma tão perfeita, matematicamente, tão harmônica, matematicamente, que o próprio Galileu, um dos mega da sua época em termos de conhecimento, ele foi caçado pela Igreja Católica porque queria usar a ciência para trabalhar junto com a religião, e não permitiram isso e perderam uma grande oportunidade de, através da sua teoria, da sua matemática, conhecerem melhor as Escrituras Sagradas. E existiram outros matemáticos que, através das suas teorias, eles apenas comprovaram aquilo que é óbvio, ou seja, eles não inventaram as coisas que são. Eles, observando as coisas que são da criação de Deus, encontraram elementos matemáticos óbvios de se analisar e que se vê em qualquer lugar, nos animais, na flora, na fauna, em qualquer elemento da Terra, no espaço, na Terra, onde você olhar. Então, eu coloquei aqui porque eu achei bem interessante nós vermos essas evidências do Criador, que é Deus, que deixa tudo bem claro através de todas as coisas que nós gostamos. Quem gosta do espaço está lá, quem gosta da floresta vai estar lá, quem gosta dos rios vai estar lá, quem gosta das pessoas vai enxergar nas pessoas. Então, são evidências de um Criador extraordinário que é Deus. Vamos ver esse vídeo que é bem interessante também. Revelações da ciência sobre os mistérios da vida. Especialistas de vários países estiveram no Brasil para o lançamento de um grupo dedicado à tese do chamado design inteligente. Esses cientistas acreditam que a perfeição e a complexidade da natureza comprovam a existência de um ser superior.
O que há por trás do bater das asas de uma borboleta? Ou das cores vibrantes das penas dos pássaros? O que há em comum entre a concha do mar e a força dos furacões? Que mistérios guardam as nossas células e o DNA, o responsável por tudo o que somos? Os homens reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas. Ao contrário do que a gente apregoou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida e no universo. Eles são estudiosos do chamado design inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte, com perfeição. E revolucionou os Marcos Eberlin coordena o Núcleo de Pesquisa em Ciência, Fé e Sociedade, recém-inaugurado por uma das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas. Brian Miller é doutor em Física. Ele coordena as pesquisas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Seria um super engenheiro, um super arquiteto? Você pode dizer isso, responde o físico. Um arquiteto que tinha a vida em mente, um criador que fez a vida deliberadamente. Also, when you look at life itself, não é de hoje que os cientistas procuram pistas deste arquiteto da vida. Galileu Galilei, o célebre físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A matemática se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. Mas foi ainda antes, na Idade Média, que outro italiano, Leonardo Fibonacci, decifrou parte deste alfabeto. Ele descobriu um padrão numérico que se repete em quase tudo na natureza. Em homenagem a ele, o padrão passou a ser conhecido como sequência de Fibonacci, uma sequência lógica de números que pode ser expressa em formas geométricas. Em cada quadrado, a gente consegue construir arcos, são aquelas linhas tortas, né? A gente consegue ligar um arco com o outro. Quando você liga um arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, e vai seguindo um outro arco, pensando no próximo quadrado, um outro arco. Essa aqui é uma figura que é uma espiral, chamada espiral de Fibonacci. E essa espiral aparece em diversos lugares do nosso cotidiano. Aparece, por exemplo, na nossa orelha. O formato da nossa orelha é exatamente essa espiral. Uma coisa interessante, aparece no nosso rodamuinho do cabelo aqui. É o mesmo formato que aparece aqui. Que é o mesmo formato que aparece naquela concha do mar, tal do Nautilus, né? Que é o mesmo formato que aparece nas estrelas do universo. Que é o mesmo rodamuinho que forma quando tem um furacão. A sequência de Fibonacci foi encontrada também nas ondas do mar, nas pétalas das rosas, na distribuição das sementes do girassol e até nos hexágonos da casca do abacaxi. De tudo na natureza, o que mais impressiona os cientistas são as células, a chamada unidade básica da vida. São as menores partes que compõem os seres vivos, vegetais ou animais. O corpo humano é formado por cerca de 100 trilhões de células que dão origem a tecidos e órgãos. O americano Douglas Axie estuda biologia molecular há mais de 25 anos. Ele garante: não existe a mínima possibilidade de a vida ser um acidente, um acaso da evolução do planeta. Para ele, as células são complexas demais e só podem ter sido criadas de propósito por um ser inteligente. O DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos. Entre os humanos é o DNA que informa o sexo, a cor da pele e do cabelo e o formato do rosto, entre outras coisas. São 6 bilhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente.
presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente considera o DNA o mais avançado código de que se tem notícia. Muito bem. Evidências latentes de um Criador extraordinário. E a Bíblia fala no Salmo 90, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mas se ninguém quiser olhar para o universo, podemos olhar para a nossa mão. Se estamos entediados da nossa mão, podemos olhar para a orelha de alguém. Ou para uma abelha, ou para um girassol. Na realidade, essa complexidade de vida tão grande que Deus nos deu, Ele nos deu uma sequência lógica que segue tanto no universo, quanto na terra, quanto na vida selvagem, quanto na vida aquática, tanto faz. Deus é um Criador espetacular e criou sequências lógicas para que nenhum de nós viéssemos a duvidar deles. E quando Deus criou essa parte final do que a gente falou aqui, que é o DNA, Deus criou o código mais secreto de todo o universo. Hoje a ciência já conhece um pouco do DNA, mas não conhece mais do que 5 a 10% de todos aqueles códigos que ele tem. Uma partícula microscópica que contém mais de 6 bilhões de informações genéticas, não só da minha vida, como da vida do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu bisavô, do meu trisavô, sabe lá até onde vai. Eu acredito que vai algum vestígio até Adão. São 6 trilhões. Então, Deus trabalha com essas grandezas, macro e micro, para que nós possamos entender que Ele é o Deus da grandeza, do que nós não podemos medir. E é Deus também daquelas coisas microscópicas que o homem jamais vai conseguir enxergar. Então, há muitos anos atrás, pelo menos há uns 30 anos atrás, eu ouvi uma informação, que eu não me lembro a fonte, em que essa informação dizia que nós, os seres humanos, a obra-prima de Deus, a sua criação especial em que Ele depositou o seu sopro, nós somos a média entre o macro de Deus e o micro de Deus. Ou seja, o ser humano, com a estatura que tem, a estatura média de 1,70 m, 1,80 m, ele é justamente a média entre a maior grandeza do que nós possamos medir. Hoje a ciência consegue medir algo em torno deixa eu pegar uma informação aqui. Hoje a ciência conseguiu medir, em termos de tecnologia, um avanço até 10 bilhões de anos-luz, medindo através de uma proporção que eles estabeleceram. 10 bilhões de anos-luz para o macro, para o universo. E, para você ter uma ideia, a luz, ela trafega, ela percorre 300 mil quilômetros por segundo. Uma média de 9,5 trilhões de quilômetros por ano. Então, são 10 bilhões de anos-luz a ciência conseguiu projetar e não conseguiu achar o fim da grandeza de Deus. E desceu nessa mesma proporção para o micro do micro do micro. E ainda existia vida. E ainda existiam elementos. Ainda existia a grandeza de Deus. Isso é espetacular. Isso é uma informação que nós temos hoje através de uma simulação que o homem do passado daria tudo para ter essa informação que nós temos hoje. Para entender Deus. E não obtiveram. Então, nós vamos finalizar com esse vídeo muito interessante aqui, que eu batizei a média entre o macro e o micro da criação de Deus, que é o homem e a mulher, para que nós possamos finalizar com essa mega informação científica. Vamos ver. Subindo, assim que vai ser no arrebatamento. Vamos subir. Está saindo da órbita do planeta, já está vendo todo o estado de Los Angeles, Califórnia.
constitui a Terra. Sistema solar, o Sol, os planetas. Aí já aparece a Via Láctea, a nossa galáxia, dentre 1 bilhão de galáxias que tem, que existem. Aí o céu estelar. Embaixo aparece a proporção da distância em relação à Terra. 100 mil anos-luz. 1 milhão de anos-luz. 10 bilhões de anos-luz e para. A ciência não consegue avançar mais nem em projeção. Aí tá voltando. Agora vamos descer para o micro, na mesma proporção da grandeza do macro. Aí os cromossomos. Grupo de átomos. Prótons e nêutrons. E foi até onde conseguiu chegar. Muito bonito. Eu queria que nós pudéssemos dar um aplauso a esse Deus Criador magnífico que nos deu essa oportunidade. Deus, Ele espera que tudo que nós temos, nós possamos usar para glorificar o nome dEle. Então, todas essas informações que nós já recebemos, às vezes nós achamos que temos tão pouca informação. Mas o número de informações que nós já temos estudado da Bíblia, da Palavra de Deus e das coisas que vemos estudando já é suficiente para que, se hoje não existisse mais possibilidade de nós consultarmos a Bíblia, ou estudarmos nada mais da Bíblia, já seria suficiente para nós pregarmos o Evangelho do Reino de Deus até o fim das nossas vidas. Então nós precisamos multiplicar essa informação enquanto é tempo, porque quando chegar o dia em que haverá um mistério que a ciência nunca vai conseguir explicar, que vai ser o arrebatamento, ou seja, o material se transformar em imaterial, a matéria se transformar em antimatéria, que ela anda buscando loucamente para encontrar, aí não haverá mais tempo. Podemos ser salvos, todos nós, e devemos ser salvos, e vamos ser salvos. Mas chegando lá, nós vamos usar novamente as nossas mãos, e Deus vai perguntar, mostra as tuas mãos. O que você fez com tudo o que eu te dei? Aí volta a história simples dos talentos. A um Deus deu 1, outro deu 5, a outro deu 10. O que nós estamos fazendo com todas essas informações, com todos esses talentos, com tudo que Deus tem entregue nas nossas mãos? Será que nós estamos sendo imprudentes ao ponto de enterrá-los? Ou estamos multiplicando para que, quando Deus pergunte, a gente diga, Senhor, tu me entregaste 5, toma aqui 10. Boa noite, obrigado a todos.